Olha só, a inveja é um sentimento muito comum com o qual todos nós vamos conviver em algum momento da vida. Trata-se de um desejo de possuir aquilo que o outro pertence, mas não é só isso não. É quando a felicidade da outra pessoa incomoda. É um sentimento que pode ser nocivo a ponto de comprometer as relações e que faz mal, principalmente para quem sente. Que assunto pra vergonha. gente entender melhor agora no Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre esse assunto muitas vezes polêmico, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Tomé Xavier. Bom dia, Tomé. Seja bem-vindo de volta. Demorou a voltar, tava com saudade de você. Bom dia, Bruna. Que alegria. Parabenizo pelo seu matrimônio. Ah, muito obrigada. Que acompanhando. Obrigada mesmo. E você deve participar do nosso Papo de Quinta, enviando perguntas pra gente, compartilhando a sua experiência, qual a sua opinião. Inveja é o assunto de hoje, o WhatsApp é o 993321212, tá aqui comigo pra gente ir acompanhando as perguntas, as experiências em tempo real. Vai mandando aí sua mensagem pra gente. E Tomé, desde cedo a gente aprende que a inveja é um sentimento feio, é um sentimento ruim. Mas isso não impede que nós tenhamos inveja em algum momento na vida, que esse sentimento nasça dentro de nós. Por que isso acontece? Veja só, Bruna, a inveja, como você falou, é muito facilmente confundida com um sentimento porque ela é uma emoção. Então, ela é uma emoção por meio de uma comparação. É importante que nós percebamos que a inveja nada mais é do que você comparar um objeto ou uma coisa ou algo específico entre mais dois elementos. Então, é uma tríade, onde eu identifico dois sujeitos com um objeto e um deles vai ter aquele objeto e o outro não. Sim. Então a gente sempre vai estar fazendo essa comparação, porque o outro tem e eu não tenho, porque eu sou mais magro e o outro é mais gordo, porque que eu sou rico e o outro é pobre. Sim. Então essa comparação é o que faz surgir essas emoções que facilmente a gente entende como inveja. Perfeito. E existe uma inveja boa, inveja ruim? Às vezes a gente até brinca, né? Olha, eu tô com inveja, mas é uma inveja do bem. Isso existe? Isso existe, Tomé? Existe, porque a psicologia vai definir a inveja sobre duas perspectivas. Primeiro, a inveja benigna e a inveja maligna. A inveja benigna é justamente essa, é quando a gente deseja e se sente mal porque o outro tem algo que eu não tenho, mas essa minha emoção não vai provocar em mim uma atitude extrema ao ponto de eu querer fazer de um tudo para conquistar o que o outro tem. Eu vou, por meus próprios esforços, em busca de alcançar, por exemplo, ter um celular igual ao seu. Certo. Mas isso não vai fazer com que eu agrida você, com que eu diminua o seu. E aí, quando isso acontece, é a inveja maligna. Sim. Então, por isso que a gente entende, tem inveja boa e tem inveja ruim. Certo. Então, a inveja ruim, ela é quando a gente faz de um tudo para diminuir o seu objeto de valor, diminuir a outra pessoa ou provocar algo contra a outra pessoa para que a gente obtenha aquele objeto de desejo. Então, sempre vai existir. A inveja é essa emoção, é esse sentimento que nos comove por comparação e que, se a gente não perceber ela no nosso dia a dia, a gente pode sim entrar num processo mais doloroso, não apenas para si, mas para a pessoa que está sendo invejada. O que é ruim, então, é prejudicar o outro ou minimizar, diminuir, como você falou, e até prejudicar muitas vezes a própria relação, né, Tomé? Então, quando a inveja é a inveja ruim, você prejudica, diminui, agride a pessoa. Então, esse é o problema. Primeiro, identificar, né? Isso. Se é a inveja ruim ou aquela inveja que você sente a ponto de querer ser melhor ou ter algo melhor. Isso não é um problema. Não é um problema porque é algo natural. Principalmente nos dias de hoje, nós percebemos que você tem um bom emprego e eu, quando eu me formo, eu almejo formar-me na mesma área que você para alcançar um emprego igual ou melhor. Então, essa comparação sempre pode ser algo motivador para que a gente desenvolva novas perspectivas em si próprio, novas capacidades em busca de alcançar algo melhor.
Então, a inveja, nesse sentido, se transforma com a cobiça, em desejar o que o outro, né, o patamar do outro. Então, isso pode ser bom e é natural do ser humano, Sim. porque nós estamos sempre desejando mais. O ruim é quando ultrapassa esse limiar. E aí faz com que a gente degrida o valor do outro. Por exemplo, eu chegar para você e dizer, a apresentadora da TV Correio é algo que qualquer jornalista da Paraíba gostaria de ter. Mas se vem uma pessoa do Sul, vai dizer, pode querer minimizar o seu posto. Então a gente não precisa agredir, não precisa ir em confronto com a outra pessoa para alcançar o que ela tem, ou o status que ela tem. Perfeito. A gente vê muito isso nas redes sociais. O corpo perfeito, né, o carro perfeito, o emprego perfeito. E às vezes as redes sociais estão sempre estimulando essa comparação. Exatamente. Se nós não estivermos num bom equilíbrio emocional, a gente facilmente vai escorregar aí e adentrar num sentimento muito corrosivo de forma interna, para si e para os outros. Muito bem. Olha aqui o relato, né, da Cláudia, do Colinas. Obrigada pela sua participação. Ela traz um relato, uma reflexão bem interessante. Ela diz assim, muitas vezes a pessoa não tem posses. No caso, dinheiro. Mas devido a ser quem é, pelo comportamento, gera inveja em outras pessoas. Ela diz que passou por isso. Foi até perseguida por uma ex-cunhada e ela sempre se sentia mal na presença dela. Então não tem somente relação ao dinheiro, aquilo que a pessoa tem, bens materiais. Às vezes, por ser quem é, a pessoa já gera inveja, né, Tomé? Facilmente no meio de trabalho ou até mesmo dentro da família, você vai ver aquela pessoa que é mais extrovertida, mais comunicativa. E isso pode despertar nas demais pessoas que estão ao redor, por que ele é tão extrovertido? Sim. Por que ele se comunica tão facilmente? Tá feliz por quê, né? Exatamente. E isso incomoda bastante os outros. E aí é o grande X da questão, porque ele passa a se espelhar no outro. A partir do momento em que eu comparo a minha vida com o outro, eu não estou trazendo nada de bom para mim. Eu não estou fazendo perceber e valorizar o que eu já tenho. Se eu observo apenas o teu cabelo, eu vou querer que o meu cabelo seja igual ao seu ou o seu igual ao meu. Sim. E isso vai ser uma mistura de emoções, isso vai provocar muito desgaste, vai interferir diretamente nessas relações sociais, nas relações interpessoais. Tem namorados, casais, por exemplo, por que que ela consegue, porque é que minha noiva consegue ser tão ágil na arrumação da casa e eu não consigo? Sim. E a gente se revolta. O homem é mais moroso em determinadas coisas, mas a mulher é bem mais ágil. Aí a mulher se questiona por que ele é tão sério, consegue ficar tão de forma objetiva e eu me sensibilizo tanto, eu me derreto e choro tanto. Porque as naturezas são diferentes, cada um de nós somos diferentes e a gente precisa entender e respeitar isso. Mas antes de tudo, conhecer. A gente só consegue respeitar algo que se conhece. Então é importante conhecer a si próprio. Sim, essa também foi a reflexão da Madna, de Cabedelo. Obrigada, viu, Madna? Ela fala assim, eu gostaria de saber por que se você não tem nada, mesmo assim várias pessoas têm inveja. Então é isso que Tomé falou, às vezes o que você considera nada pode ser o tudo que a outra pessoa não tem, né, Tomé? E por isso gera inveja, não precisa ser dinheiro, bens materiais. O nada que você acha que é nada, para outra pessoa é tudo. Muito Exatamente. bom, muito bom. Vai mandando aí suas questões pra gente, tá? No 993321212, compartilhando aí a sua experiência, a sua opinião. Vai mandando aí pra gente. Existem tipos de inveja, além dessa inveja considerada boa ou inveja ruim? Sim, existem formas da gente identificar isso. No nosso dia a dia, a gente vai perceber, vai ter que trabalhar para perceber o que é que dentro do meu comportamento está se tornando algo invejoso ou não. Por exemplo, eu chegar para você e dizer, Bruna, eu soube que você bateu o carro. Eu nunca bati. É uma tristeza, mas eu nunca bati. Então isso é aquele que vai se utilizar de uma verdade para sempre se sobressair, se comparando. Tem aquele que vai dizer, olha, eu não quero te atrapalhar, mas tu chegou muito atrasada.
Eu não quero te prejudicar, mas tu não está muito organizada. Sim. Então, são aqueles que batem a sopra. É algo natural do nosso dia a dia. São coisas que a gente vai trabalhando, vai fazendo de forma natural e quando a gente menos percebe, estamos inseridos por essa comoção social que vai fazer essa comparação. Então sempre vai ter algumas formas da gente estar comparando, confrontando a realidade do nosso dia a dia com algo que pode ser prejudicial, tanto para mim quanto para a relação e para os outros. Muito bem. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, inveja. Por que a felicidade alheia, né, incomoda tanto? Você vai trazendo aí suas questões, dividindo com a gente a sua opinião, enfim, 993321212. Eu volto a conversar com o psicólogo Tomé Xavier, inclusive, para ele trazer dicas de como a gente lidar com a inveja das pessoas ou talvez com esse próprio sentimento, né? Já que a gente falou que é um sentimento corriqueiro e natural, vamos saber como lidar com ele também. Até daqui a pouquinho, viu, Tomé? Até já. Por enquanto a gente vai mudar